Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 26. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque em ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós amamos a Bíblia, porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala de um assunto, ela já mostra se aquilo é verdade ou não. Como assim? Se ele fala com respeito de obediência gera alguma coisa, a desobediência também gera outra. Ele não fala só na teoria, mas mostra na prática. Não é como muitas pessoas que fala, mas não cumpre também. A Bíblia, ela é escrita de uma forma tão maravilhosa que as pessoas do mais simples, eles vão entender o que a Bíblia diz. E se nós obedecermos, então, mais bênção nós recebemos. Nós temos um exemplo de obediência em Deuteronômio capítulo 28. Ele fala algo teórico, dizendo o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticar, virão sobre ti todas estas bênçãos, te alcançarão. No mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, logo a seguir, ele diz o seguinte: mas se desobedecerem, virão maldições. Na bênção se bendito no campo, bendito na cidade. Mas se desobedecer a palavra, virão maldições. Aí todo o capítulo 28 está falando de uma teoria de obediência e de desobediência. Aí muitas pessoas lê, mas pode dizer assim: mas eu não vi nada na Bíblia que se cumpra dessa forma, quem obedeceu, quem desobedeceu. Tem inúmeros exemplos. E um dos exemplos nós escolhemos exatamente esse texto aqui. E hoje à tarde nós até vinha comentando, e ontem por volta de umas 19h30, mais um rapaz na cidade foi assassinado. Tinha 21 anos, morreu ali pertinho da casa do Cláudio. E daí a gente vai descobrindo algumas coisas. E essa manhã eu descobri que os pais deles são da igreja adventista. E ele foi criado dentro da igreja. Aí eu veja bem, quantos ensinamentos de obediência esse menino recebeu dentro da igreja e dos pais. Muitos. E ele simplesmente se levou para o lado da desobediência, e a consequência da desobediência é isso. Nós temos visto também que a palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra e tudo vá bem. Hoje, de cada 10 mortes que acontece na nossa cidade, vamos usar o exemplo da nossa cidade, 7 são pessoas que têm de menos de 30 anos, por consequência de desobediência, de não cumprir esta palavra. Esse texto que nós acabamos de ler começa a dizer que houve uma fome como da primeira. Abraão, na época de Abraão, pai de Isaque, teve uma grande fome. E nessa fome, Abraão desceu para o Egito. E lá no Egito,
aconteceu dele trazer do Egito Agar, que deu toda essa consequência de querer interpretar a palavra de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, amado. Tem muitas pessoas que querem eles interpretar as palavras proféticas de Deus e muitas vezes se dão mal, porque Deus havia dito a Abraão que daria um filho a ele, e quando ele traz Agar, Sara conversando com Abraão, falou: Abraão, eu acho que Deus vai dar um filho através de Agar. E Abraão abraçou a ideia. Até esses dias, amado, eu estava lendo o livro de Gênesis, eu falei assim: mas esse Abraão aí, esse Abraão aqui não está certo, essa atitude dele não. Veja bem, quando ele desceu lá para o Egito, ele disse para a mulher dele o seguinte: você vai, eu vou mentir que você é minha irmã, tá bom? Porque senão eles vão matar. E o texto que dá a entender ali, que a mulher de Abraão se deitou com o faraó. Depois ele descobriu, falou: não é tua irmã, não, é tua esposa. Leia, se começar a ler, não sei se vocês perceberam isso. Essa atitude de Abraão é reprovável. O Deus Todo-Poderoso não é o Deus que podia cuidar dele também, de não deixar matar, e não era nem para descer para o Egito. Agora houve uma fome, além dessa primeira, e Deus já fala exatamente para Isaac: não desça para o Egito, fique na terra aonde eu te disser, que eu vou cuidar de você. Essa foi a palavra de Deus para Isaac. Por isso, nessa noite, amado, eu quero meditar sobre o seguinte tema: resultado da obediência. Resultados da obediência. Presta atenção nisso. O pedido de Deus: não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Nós, amados, sabemos que o Egito é símbolo do mundo. Deus nos resgatou do Egito. Não desça para o Egito, porque Deus sabia que Ele poderia sustentar Isaac naquela terra. Deus não pode te sustentar em qualquer lugar aonde você está. Muitas das vezes nós que não confiamos no Senhor e queremos descer para o Egito, mas Deus diz aqui: não desça para o Egito, e diz mais: eu serei contigo. Eu quero dizer para você, mesmo no meio das provas, no meio das lutas, no meio das tempestades, o Senhor está contigo, e Ele diz: não saia desse lugar, permaneça, não desça para o Egito, porque eu serei contigo, eu te sustentarei, eu te darei aquilo que você precisa. Diga para o teu irmão assim: Deus é contigo. Veja bem, eu cumprirei as promessas feitas ao seu pai Abraão. Deus falando com Isaac: eu cumprirei as promessas que eu fiz para o seu pai Abraão, que a sua descendência será numerosa em todas as coisas, todas as promessas. Deus: eu cumprirei as promessas feitas ao seu pai Abraão. Abraão só foi abençoado porque obedeceu a Deus. Mas pastor, o senhor não acabou de dizer que ele desobedeceu em algumas coisas? Quem aqui que é perfeito? Quem que não desobedece de vez em quando? Agora aqui que entra a misericórdia de Deus. Você viu contigo que Deus é bom? E Deus chamou Abraão de meu amigo. Mesmo, me permite dizer, mesmo com essas safadezas dele, da mulher dele lá mentir, Deus chamou ele de amigo. É falta de confiança, não é falta de confiança em Deus? Deus podia cuidar para não matarem ele por causa da mulher, porque a Bíblia diz que a mulher dele é bonita. A mulher dele era bonita mesmo, bonita. E ele até justifica, falou assim: não, realmente ela é minha irmã, por parte de pai, e ele é minha irmã. Ele diz isso. Mas ele mentiu para não morrer, com medo das pessoas se interessarem
e diz assim que todo mundo achou muito linda mesmo a mulher. Agora Deus está protegendo Isaac, mas veja bem o que aconteceu aqui. Olha bem, se você permaneceu com a sua Bíblia aberta aí, nós já vamos entrar aqui em algo. Porém, olha bem o que eu vou dizer agora. Porém, as aulas de Deus não são teóricas, são práticas. Diga comigo, as aulas de Deus não são teóricas, são práticas. Capta isso aí. Nos versos 7 e 11, mostra que devemos confiar totalmente em Deus. Acontece o mesmo fato com Isaac agora. Ele está descendo para uma cidade, como é o nome da cidade? Gerar. E lá tem um rei dos filisteus chamado Abimeleque. Olha bem o que ele faz. Ele novamente, Isaac diz o seguinte: como é que é o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca, nós vamos entrar aqui nessa terra de Gerar, tem o rei Abimeleque, e eu vou falar que você é minha irmã. Olha bem, aconteceu com o pai, agora aconteceu com o filho. Tá certo? Tá certo, Rebeca? Tá, está registrado do versículo 7 ao versículo 11. E aqui ele chega e é minha irmã, rei. Abimeleque é minha irmã, daqui, conversa daqui. Só que Deus é tão maravilhoso que numa descuidada dessa, o rei vê o Isaac dando uns garros na Rebeca. Ele falou: peraí, que negócio é esse de irmã? Irmã daquele jeito lá, porque se ele viu, estava nos beijos. Aproveitando, vamos aproveitar esse momento aí. Que é bom namorar ou não é bom namorar? Os casais aí, é bom, namore mesmo, que é bom, enquanto tem fôlego de vida, força física, namore, é bom. E o Isaac estava lá, namorando. O rei Abimeleque chama ele e diz: o que é isso que eu estou vendo? Olha bem, amado, Deus não disse que cuidaria de Isaac, amados. Agora por que ele vai mentir? Novamente, amado, Deus está nos dizendo, amado, que quando Deus diz para você que vai te cuidar, que vai fazer para você isso, não precisa mentir, não precisa inventar, não precisa dar desculpa nenhuma. Confia no Senhor, que Ele te sustenta, Ele te livra do mal, Ele te livra do inimigo e te dá tudo aquilo que você precisa. Você crê assim? É assim, amado, não precisa mentir. Conta até uma história de um rapaz num momento difícil, mais ou menos parecido isso aqui. Não tinha emprego, estava desempregado. O rapaz, uma formação muito boa, entregava currículo aqui, entregava currículo ali, e daí na hora da entrevista ali, a pessoa perguntava assim: qual é a tua religião? Eu sou evangélico. E não vai dar aqui para você trabalhar aqui. Eram umas 4, 5, ele perdeu o emprego, e até chegou um momento que ele dizia o seguinte: olha, próxima vez eu vou dizer que eu não sou evangélico, porque eu não consigo emprego, estou mais de 6 meses desempregado. E ali, quando ele foi selecionado de mais de 200 pessoas, ficaram 10 dos 10 com ele, e ele passou agora na entrevista. Chegou ali, ele pergunta uma coisa, pergunta outra, ele respondendo tudo assim. O rapaz, muito bom, aparência, bem vestido, falava bem, formação, capacidade tremenda. E aí, a pessoa que estava ali falou assim: uma última pergunta para você. Qual é a tua religião? Ele parou para pensar. Olha, eu não sou nada. A pessoa falou: que pena. Mas por quê? Eu precisava de uma pessoa evangélica. Mas eu sou evangélico. Não, você não é evangélico. Você falou que você não é nada. E ele conta. Não, mas eu não. Eu falei: não, você negou o nome do Senhor, a vaga não é sua. Eu preciso confiar no Senhor. Fala para a pessoa: você precisa confiar no Senhor. Porque há momentos na nossa vida que entramos em desespero. Agora olha o Isaac, amado. Deus diz para ele: não desça para o Egito, que eu cuidarei de você. Quando Deus fala que vai cuidar, Ele cuida só de uma área ou cuida de todas as áreas, amado?
todas as áreas, Ele está cuidando de todas as áreas da tua vida, seja na área sentimental, seja na área familiar, seja na área financeira, seja no vestir, seja no calçar. Ele cuida de tudo. Ele sabe o teu manequim, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu gosto, e Deus é aquele que cuida de cada detalhe da tua vida. Cuida ou não cuida? Ele cuida, amado. Ele sabe que você só usa perfume do Boticário, Ele só usa só o Connection, é bom demais, esse é bom. Ele sabe que você gosta de uma roupinha de grife, Ele gosta que você, um tênisinho de marca, Ele gosta, Ele sabe. Ele não sabe que você gosta? E eu pergunto para você que serve a Deus, Ele não tem dado isso para você? É o cuidado de Deus, não é o cuidado de Deus? Então eu preciso confiar no Senhor inteiramente. E aqui mostra a misericórdia de Deus, Deus cuidando de Isaac. Olha o que Deus pode tocar no coração de uma pessoa e mudar totalmente o comportamento toda da pessoa. Pode ou não pode? Sabe o que o rei Abimeleque fez? O rei Abimeleque podia matar ele. Você mentiu para mim, eu vou te matar. Chamasse o seu soldado e matava. Sabe o que o rei falou? Vem cá. Falou: você sabia que você, se eu ficasse, ou um homem, ou eu ficasse com a tua esposa, nós ia atrair maldição para nossas vidas aqui, nós seríamos mortos. Por que você fez isso? Fala: eu fiz isso porque é o seguinte, fiquei com medo de morrer, de vocês me matarem, porque a minha esposa, e daí nós concordamos aí de mentir. Falou: não, ó, chamou todo o povo, ó, fica sabendo aqui, está aqui o Isaac, a Rebeca é a esposa dele, ninguém toque nesse homem, nessa mulher, e eles são aqui meus convidados, vocês vão ficar aqui morando nessa terra, você fica aqui junto comigo. Olha o que Deus fez, amado. Mesmo no erro do homem, Deus fala, Deus abençoa. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos fracos, nós falhamos, mas Deus nos ama, e Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer mudar cada dia mais. Quantas vezes nós tiramos nota zero nas provações, amado? Quantas vezes? Quantas vezes você já tirou nota zero? Eu nem conto quantas vezes tirei abaixo da média. E Deus tem misericórdia. A próxima vez eu vou estudar mais, eu vou melhorar minha nota. Quantas vezes Deus fez isso conosco, amado? Mas Ele nunca deixou de te amar, de me amar. Ele continua investindo em nós e confiando e dizendo: se vocês obedecerem, comereis o melhor dessa terra. Continuando aqui a palavra do Senhor, Deus agiu em favor de Isaac, mostrando que deve ser do seu jeito. É do jeito de Deus e não do nosso jeito. O brasileiro tem um negócio de dizer assim, um jeitinho brasileiro, né? Não, eu acho que vamos fazer por aqui, Deus vai concordar comigo. Perguntou para Deus já: você sabia que você tem um companheiro inseparável, que ele é assim com Deus, até as tuas orações, ele está lá certinho do lado de Deus lá, que te ajuda nas orações. Sabe quem é ele? O Espírito Santo. Ele vai te ajudar a não errar, a errar menos. Mesmo em situação difícil, Isaac permaneceu em Gerar como Deus havia pedido. Seca, fome, crise. Qual que é a tendência nossa como chefe de família no momento de crise, amado? Desempregado, faltando coisa na casa, vou embora, vou procurar algum lugar. Não é isso que nós fazemos? E aqui vamos assim: eu vou fazer trabalho de bandeirinha, vou puxar umas cargas de cigarro aí, para ganhar um dinheiro aí, e vamos embora. Não é isso que um punhado de gente faz? Não faça isso. No momento de crise, permaneça com o Senhor, obedecendo. O Senhor não disse que era para ele ficar em Gerar? Mesmo naqueles momentos difíceis, ele permaneceu ali. Ele estava obediente. Ele aprendeu, estava obediente a Deus. Mesmo na situação difícil, continue fiel a Deus. Está difícil? Continue fiel a Deus. Isaac, olha o que aconteceu, amado. Isaac, mesmo no tempo terrível, terra seca, não dava nada, vou semear. Está difícil? Semeie. Você já imaginou as pessoas vendo os filisteus, vendo Isaac plantando?
O que se plantava naquela época ali? Plantava trigo, plantava meio de várias coisas, a sobrevivência dele. Sabe o que aconteceu com Isaac? E é o que acontece conosco, amado. Diz que ele semeou e colheu 100 vezes mais, o centuplou, mesmo numa terra seca, mas na obediência ele prosperava. Sabe o que Deus diz para você? Vamos dizer aqui, vamos usar a Márcia que se formou agora. Tem um punhado de engenheiro, de arquiteto dentro da cidade de Guaíra, tem um punhado de gente, tem uns que já são conhecidos, tem uns que já têm serviço mostrado, mas Deus diz o seguinte: se permanecer nesse momento de crise, eu prosperarei, porque as coisas é de Deus, faz da vontade de Deus. Se permanecer firme, não falta serviço. Nos momentos difíceis, nós temos o Adalberto que trabalha com construção daqui e dali, mesmo nesse ano de 2016, que foi difícil, pergunta para ele se faltou serviço, se Deus deixou faltar alguma coisa. Não era em abundância, mas o que ele precisava estava ali. É o que Deus faz com você, meu amado, Ele cuida de você. Isaac prosperou, colheu 100 vezes mais e começou a ficar rico. A Bíblia diz que ele ficou rico, ficou riquíssimo e ficou poderoso. Era mais poderoso do que o rei Abimeleque. No tempo de crise, mas ele era obediente. Obediente a Deus. Obediente ao que Deus pediu a ele. Fique aqui, não desça para o Egito. Ele semeou naquela terra seca. Eu quero dizer para você, amado, se Deus te disser fique num lugar, mesmo no momento de crise, você vai prosperar, você vai ser o diferencial, amado. Você é a diferença. Só que se prepare, porque quando você se destaca no poder de Deus, se destaca no momento de crise, de bênção do Senhor, começa a acontecer certas coisas que você não imagina. Sabe o que despertou? O espírito de inveja. Invejoso é um espírito imundo. Espírito imundo. A inveja despertou e eles começaram a dizer assim, que expulsar ele dali. Amados, nós temos um exemplo claro de uma pessoa, de sócio com outra pessoa, um deles não crente e o outro crente. Fiel, o crente fiel nos dízimos, nas ofertas, e até mesmo essa igreja foi abençoada por ele de muitas formas, no meu tempo e antes do meu tempo. Sabe, chegou um momento que o sócio dele não crente começou a dizer assim: esse cara está me roubando, porque ele tem menos do que eu, tem a porcentagem menor que eu e de bens mais do que eu. É o que desperta o espírito de inveja. Mas se Deus está com você, não tenha medo do espírito de inveja. Você vai continuar prosperando, mas na obediência. Sabe que ele tinha um local da plantação, um local que ele estava morando, tinha empregados, e chega o rei com os seus soldados e falou assim: nós não queremos mais você aqui. Você pode verificar aí na tua Bíblia. No versículo 12 do capítulo 26, ele semeou e colheu 100 vezes mais. Isaac se tornou o homem mais poderoso daquela terra. Versículo 13: porque andou na lógica de Deus e não na lógica humana. Porque se eu andar na lógica humana, eu vou perder, amado. Muitas pessoas começam a dar ouvido às coisas humanas. Faz o seguinte, larga de trabalhar isso, faz aquilo, vamos para tal lugar, vamos para isso aqui. Não, permaneça naquilo que Deus tem falado com você. E aí, quando começa esse espírito de inveja a agir, os filisteus invejaram, versículo 14, invejaram dele. Versículo 15: os inimigos haviam entulhado os poços que Abraão tinha cavado antes. Expulsaram ele, some daqui, vai daqui. Ele teve que abandonar o local dele, amado. Você já para pensar a situação de Isaac. Para onde eu vou agora? Foi para um outro lugar. Ele descobriu que naquela região
o pai dele no passado havia aberto poço, cavado poços ali. E ele falou: aqui tem um poço. Mas os filisteus já haviam entulhado aqueles poços. E ele desentulharam, seus empregados entulharam, tiraram, cavaram, deu água. Quando os filisteus descobriram que tinha água, expulsaram ele de novo. Por 3 vezes ele desentulhou, deu água, e os filisteus expulsaram, mas ele não desistiu. Eu digo para você, meu amado, não desista, porque nesse momento é que vem muitos pensamentos que não provêm de Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, por que essas coisas estão me acontecendo? Por que o inimigo está atacando? O inimigo não vai atacar quem está fazendo a vontade do inimigo, ele vai atacar quem está fazendo a vontade de Deus. Você tem que dar glória a Deus, porque você é um servo de Deus e está obedecendo ao Senhor, obediente a Deus. E ele continuou a ficar ali e prosperar, e foi abrindo poços. Isaac poderia ir para o Egito agora. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o Egito, vou lá, porque lá eu vou conseguir sobreviver. Eu tenho aqui minha esposa, eu vou sobreviver. Não, ele permaneceu ali, porque Deus disse: não saia daqui, permaneça ali. Isaac então começa a desentulhar os poços. Eu quero dizer para você, meu amado, se o inimigo tem entulhado os teus poços de bênção, começa a desentulhar. Que poços são esses? São bênçãos prometidas no passado, são coisas que você, digamos, sonhava, são coisas que você deixou para trás, que você falou: isso não vai acontecer. É a hora de você começar a desentulhar esses poços. É aonde Deus vai abrir portas para você, aonde Deus vai te abençoar. Chegou o momento que ele cavou um outro poço. Interessante uma coisa, que cada poço ele colocava o nome, e era o mesmo nome que o pai havia dado. Sabe o que é isso aqui? São princípios. O princípio passado de pai para filhos. Ele não quebrava princípios, os ensinamentos do pai. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus não são normas e não são regras, são princípios. Normas e regras se aplicam a determinadas pessoas e a determinado lugar. Princípios se aplica a todas as pessoas e em todo lugar. A Bíblia não é regras e normas, a Bíblia são princípios, e você deve cumprir, não quebrar esses princípios, que você vai ser mais do que abençoado, amados. Agora, amados, foram 3 poços cavados, e nos 3 Isaac foi expulso. Isaac não desistiu. Quantas aparentes derrotas você já sofreu? Não desista. Não desista dos teus sonhos. Sempre Deus vai usar alguém para se incentivar. Você ouviu o testemunho da Mari? Por ela tinha desistido, mas chega alguém, porque Deus usou. Não, vamos em frente. Eu digo para você: não desista, permaneça firme nos seus propósitos. Mas eu sonhava com isso. Continue sonhando, e não desista. Continue obedecendo a Deus. Se você permanece obedecendo a Deus, Ele vem e fala convosco e renova as nossas forças. Olha o verso 24, eu vejo esse verso 24, amado, que Isaac estava num momento muito difícil, porque nós somos humanos, nós somos de carne e osso, se beliscar sai sangue, e Deus sabe o momento que nós estamos muito fracos. Chega a Deus e fala. Olha o que Deus diz no verso 24 para Isaac. Olha o que ele diz: e apareceu o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Primeira palavra que Deus diz para Isaac: não temas. Ou seja, ele estava num momento difícil da vida dele, tinha passado por lutas, 3 poços desentulhado, foi expulso. Ele tinha plantado, colhido, tão poderoso, foi expulso.
ele estava correndo risco de vida. Ele podia, o rei Abimeleque com seu exército podia chegar ali e expulsar, matar todos eles. Ele estava correndo um risco, e ele estava passando por um momento: como que eu vou permanecer aqui? Deus chega e fala com ele. Eu quero dizer para você que está passando por um momento difícil, não importa que tipo de momento difícil que você está passando, Deus diz para você: não temas. Você sabia que existe 366 não temas na Bíblia? Por que 366, não 365? Porque tem um ano bissexto que tem 366. Cada dia ele diz para você: não temas. Você já imaginou? Ele está dizendo para você nessa noite: não temas. Ele está com você. Não desista. Lute. A tua bênção está onde Deus falou para você. Amado, não confunda. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra só. Se Ele diz: eu vou te abençoar nesse lugar, não saia, porque Deus vai te abençoar. De que forma? Ele sabe. Ele tem falado com você. Não precisa você se desesperar, e no momento que você mais precisar, Ele vai falar ao seu coração. Tenho certeza que muitas pessoas aqui já passaram por um momento difícil e Deus falou com você. Amém? Quantas vezes Deus já falou com você? Várias vezes, porque Ele está cuidando de você. Nesse momento Ele cuidou de Isaac. Ele falou com Isaac: se obedecer, verás os resultados. Se obedecer, verás o resultado. Se obedecer, verás o resultado. Diga para o teu irmão: se obedecer, verás o resultado. Se desobedecer, também terá o resultado. Está na tua mão. Agora, olha o que Deus faz se nós obedecermos, se nós andarmos de acordo com a sua palavra. Versículo 29. Sabe o que o rei Abimeleque fez? Pegou o seu oficial, seus homens importantes, e partiram para lá, e chegaram lá no acampamento aonde estava Isaac. Isaac até se assustou. Ele diz: não se assuste não, a minha vinda aqui é em paz. Nós temos reconhecido Deus na tua vida, nós temos visto que é Deus na tua vida, nós temos visto que é Deus na tua vida, nós temos visto que é Deus na tua vida. Eu tenho visto que é Deus na tua vida. Você pode glorificar a Deus, as pessoas estão vendo que é Deus na tua vida. Deus está na tua vida, meu amado. O rei diz assim: nós não podemos. E olha, eles estavam com medo do Deus de Isaac, de acontecer algo com eles. Nós vimos aqui para fazer uma aliança com você. Nós não vamos mais se incomodar, e você também não pede para o teu Deus nos castigar não. Nos abençoe. Sabe o que Isaac fez? Muitas das vezes, amado, presta atenção nisso. Nós temos o exemplo de Jó, quando ele orava para os seus amigos. O que aconteceu? Deus deu livramento para eles, para ele. O Isaac, muitas vezes nós temos pessoas que nós dizemos que é nossos inimigos. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, é meu inimigo, é meu inimigo. Eu falei de manhã aqui, que nós só temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? É o diabo. As demais pessoas não são nossas inimigas. E muitas das vezes, quando alguém fez alguma coisa, você fica só esperando. Ele não perde para esperar. E usa uma palavra: eu estou cozinhando ele em banho-maria. Estou de olho, hein? Não perca a oportunidade. Deixa comigo. Quando chega o momento, porque vai surgir um momento, eu falei: é agora que eu vou dar o troco. É assim que o crente faz. Olha o que o Isaac fez aqui, Amado, olha, o rei se humilhou e disse assim: nós sabemos que é Deus na tua vida. O rei estava preocupado que Isaac orasse e Deus castigasse ele, porque eles estavam vendo que era Deus na vida de Isaac. Numa terra seca ele prosperou, ele desentulhava os poços, dava água.
Em tudo que ele colocava as mãos, prosperava. É assim que Deus faz com os servos dele. Em tudo que você coloca as mãos, prospera. Aonde se colocar os teus pés, é abençoado, amado. Você é um abençoado de Deus. Você é uma abençoada de Deus, se você andar obediente. Sabe o que Isaac fez? Isaac podia assim: agora eu vou acabar com ele aqui. Não. Preparou um churrasco só de carneiro de 1 ano, macho, bom. Chamou o gaúcho para comer. Olha, já começaram a matar os carneiros. E vamos lá, churrasco daqui, comeram. Ele abençoou o rei e a sua comitiva. Eles voltaram embora. Olha bem o que aconteceu. Acabou, nesse mesmo dia, diz o texto, nesse mesmo dia, chegaram os funcionários de Isaac e dizem assim: ó, o poço deu água. Naquele local, no mesmo dia que ele abençoou o rei, deu água no poço. Ele colocou o nome naquela cidade onde ele morou, de Berseba. Ali ficou até nos dias de hoje o nome dessa cidade, aonde ele prosperou. E o resultado da obediência na vida de Isaac, ele constituiu essa cidade, a família aumentou, ele teve a sua descendência, aumentou, e Deus cumpriu na vida dele toda a promessa feita em Abraão, feita em Isaac. Por isso que a Bíblia diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E de nós é o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e o teu Deus, o nosso Deus, Ele cumpre a sua palavra, amado. Eu creio que se você obedecer, você terá grandes resultados de bênção no Senhor. Eu sei, amado, que Deus tem falado com muita gente aqui, e você tem promessa de Deus, mas nesses momentos difíceis, você está quase saindo fora da obediência ao Senhor. Não ande segundo o conselho de ímpios, ande segundo o conselho de Deus. Porque pode chegar um momento que você diz assim: aparece. Olha o que a Bíblia diz: nos últimos dias correrão de uma parte para outra, dizendo: ele o Cristo aqui, ele o Cristo ali. Correndo de uma parte para outra. O homem corre de uma parte para outra atrás do que, amado? De ganância. Corre de uma parte para outra para ter mais. Quanto mais tem, mais quer. Não é isso que acontece? Sempre quer mais, sempre quer mais, mais e mais. Mas se você ser obediente, mesmo no deserto, mesmo no momento de crise, você vai prosperar, vai ficar rico, vai ficar riquíssimo, como diz que aconteceu na vida de Isaac. Porque aconteceu isso porque foi obediente. Quantos querem ser obedientes à palavra de Deus? Obediente à promessa que Ele tem feito na tua vida? Deus fez uma promessa para Josué: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas era uma promessa condicional. Se você meditar na minha palavra de dia e de noite, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, ser forte e corajoso, porque servir a Deus é desafiar o mundo. Eu tenho certeza, meu amado, que o resultado disso vai ser bênção na tua vida. Amém? Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui gratos por esse culto, gratos, Senhor, pela tua palavra, gratos pelo milagre, grato pela tua, Senhor, seu sobrenatural, Pai amado. Agora, Senhor, abençoe a cada um, dá uma semana de vitória, de bênção, proteja, coloca teus anjos ao lado, livre do laço do inimigo. Senhor, nós colocamos a vida do Ataíde, Senhor, que está nas tuas mãos. Senhor, se é a tua vontade, Senhor, que o Senhor que conhece o dia de amanhã, de fazer um milagre, amém. Senhor, tudo está nas tuas mãos, a vida dele está nas suas mãos, a restauração, Senhor, a recuperação na cirurgia, na vida do irmão Antônio, Pai amado, Senhor, a vida do Delcio, coloca as tuas mãos santas e poderosas, e venha, Senhor, eliminar essa pedra, que ele seja curado desse problema nos rins, Pai amado. A vida da Fátima, Pai querido, e as demais pessoas, a vida do Cláudio, Pai, que ele seja obediente à tua palavra, que mais uma vez o Senhor, a infinita misericórdia, venha curar e operar um milagre, tanto físico como espiritual, Pai amado. Senhor meu Deus, despede o teu povo em paz, que o grande amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e aqueles que creem digam: amém. Abençoe teu irmão em nome de Jesus.